de todos. Essa reunião ela tem o propósito de tirar dúvidas, de orientar, de conversar, de explicar um pouco sobre o PDU que as unidades da administração central vão estar fazendo neste momento. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Peraí que eu estou na tela aqui, tudo bem. O planejamento, ele além de ser uma questão de atender normativos vigentes, ele é parte importante de um processo de governança. E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ela tem se destacado, tem destacado nacionalmente, por que não dizer internacionalmente, como uma instituição federal de ensino superior, uma instituição de ensino superior, mas mais do que esse processo, tanto da graduação, da pesquisa, da inovação, nós precisamos ter um processo de governança que realmente fortaleça a instituição. Principalmente nesses momentos em que nós estamos vivendo, seja de pandemia, o que leva a uma redução do orçamento, o que leva a uma reorganização de todo o orçamento da instituição, nós precisamos ter muito claro onde nós queremos chegar, como nós queremos chegar e como podemos chegar. E o PDI está aí, ele mostra as diretrizes onde nós queremos chegar, os grandes objetivos estratégicos, e dentro desses objetivos estratégicos, cada unidade tem que dizer como que nós vamos alcançar esses objetivos. Então, lá na aprimorar o ensino de graduação e pós-graduação. Então, nós temos lá vários indicadores. Reduzir a taxa de evasão, aumentar o número de alunos. Eu estava até passando os olhos aqui, vi um indicador que a taxa de curso de graduação presencial com disciplina EAD era 5%, nós já alcançamos ela 100% esse ano, né, Eplis? Mas o que a gente precisa é o como fazer. As UAS, que são as unidades da administração setorial, as faculdades, os campos, né, os institutos, fizeram 18 e 21 e este ano estão em processo de reorganização, de realinhamento para o PDI 2025, 2024, que foi aprovado. As UACs, nós da administração central, não estamos trabalhando de um outro movimento, aqueles contratos, um outro movimento, mas agora chegou a hora de nós também entrarmos nesse processo de fazer os PDUs. Também isso, nós vamos começar, então logo aprovar o PDI lá em março, bom, mas toda a história da universidade, pandemia, etc., vocês conhecem até melhor do que eu, então resolvemos agora. Por quê? Nós precisamos ter todo o nosso processo de planejamento organizado, seja decorrente por atos normativos, seja decorrente por leis que determinam assim, ou pela necessidade realmente de mostrar o planejamento da universidade a toda a comunidade universitária. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje com os senhores, uma pequena apresentação desse PDU, vou passar a palavra para ele, e depois ficamos à disposição para quaisquer dúvidas de como elaborar este PDU das unidades. Ok? Agradeço muito a atenção de vocês e estamos à disposição para aquilo que vocês precisarem. O importante é construir o PDU. E praticamente todo o PDU ele vai ser construído. Hoje eu vi um sistema, que depois o Romero vai dar todos os caminhos para os senhores. Só mais uma coisa. As unidades da administração setorial conseguiram fazer uma coisa muito bacana no ano passado. E esse ano já estão fazendo, desde agosto, os PDUs. Eu acho que isso depois tem que casar o PDU das UACs com as UAS para mostrar exatamente os caminhos, como conseguir chegar e onde chegar daqui até 2024. Muito obrigada a todos. E eu passo a palavra para o Homero para fazer uma apresentação sobre o PDU. Bom dia a todos, pessoal. Eu não sei se o Marcelo está me ouvindo, ele teve um pequeno problema aí, talvez eu não consiga. Bom dia. Está conseguindo fazer a apresentação? Então pode ir para a próxima. Eu vou fazer uma pequena apresentação, uma retomada do PDI, para a gente falar como é que foi construído, quais os primeiros pontos básicos. Uma fala mais ou menos uns 15 minutos, 20, depois
abrir para vocês tirarem dúvidas em relação ao sistema, em relação ao cadastramento, como é que vai ser. Vou tentar ser bem objetivo nessa apresentação da agora, só retomando a importância que a gente está dando ao planejamento dentro do processo, o PDI, o link, a união entre o desdobramento do PDI que é o plano estratégico, os planos táticos operacionais, até chegar à própria elaboração. Então, retomando, que é um planejamento dentro da instituição, é um processo contínuo, é um conjunto de providências, é um padrão ou um plano que integra os objetivos e metas institucionais em um todo consenso. É um instrumento que possibilita a visão sistêmica e a ação coletiva para empreender melhor. Isso é, sinteticamente, o planejamento. Por que a gente faz planejamento? Para provocar mudanças dentro de uma organização, dentro da universidade. Mudança de quem? Das pessoas, da cultura organizacional, tudo isso aí visando alcançar algum resultado pertinente dentro da instituição. Então, todo esse processo de planejamento contínuo, providências, ações, integração de metas e objetivos, tem um foco que é modificar a cultura organizacional e atingir resultados. Próximo, Marcelo. Pode ir para o próximo. Os níveis atuais de planejamento: o estratégico, tático e operacional. O que é o estratégico? O estratégico é basicamente o nosso PDI. E o tático operacional são nossos PDUs. Aí, o estratégico direciona as ações e metas dos níveis tático operacional. Então é a linha mestra. O estratégico define a linha. Ele dá o caminho, a parte do tático operacional, ele trabalha em cima dessa linha. Se relaciona com objetivos e metas de médio e longo prazo. As estratégias e ações que o compõem afetam a organização como um todo, responsabilidades dos níveis organizacionais mais altos. Isso é o planejamento. Isso que está definido no PDI, criado por toda a comunidade universitária e aprovado pelo Conselho Universitário. O tático operacional nós estamos partindo agora, são os nossos famosos PDUs, seja ele das unidades acadêmicas, das unidades administrativas. O tático, ações, então você vai alinhar as ações e metas dos PDUs ao PDI, que é o estratégico. O objetivo é otimizar determinada área na organização e não ela como um todo, e se relaciona com objetivos e metas de menor prazo. Então, ações você pode ter ação de 1 ano, uma meta mais curta, também pode ser uma meta de médio prazo, mas as ações são pontuais para você atingir basicamente os resultados. Então, operacionais são ações e metas alinhadas aos objetivos de nível estratégico e tático, e objetiva otimizar as rotinas de determinada área da organização. Próxima. Eu estou passando bem rápido, no sentido da gente ganhar tempo, e para abrir bastante para as discussões. O PDU, você já sabe, é um documento que define a instituição, no que diz respeito à filosofia de trabalho, à missão, às diretrizes pedagógicas, a estrutura organizacional, as atividades acadêmicas que desenvolve e o que pretende desenvolver. Ele tem uma vigência de 5 anos, ele foi formatado com base no decreto 9.235 de 2017. Então, o Ministério da Educação, junto com o governo, estabelece algumas linhas e, obrigatoriamente, as universidades têm que seguir essas linhas dentro do planejamento, do PDI. Marção. Próximo. O que é o PDI? PDI como instrumento de gestão. Ele serve como um instrumento de planejamento,
cumpre o papel estratégico e orientador dos rumos da universidade, expressa o comportamento das unidades da universidade com a sociedade, auxilia a administração no processo de decisão, auxilia na avaliação institucional. Isso é como um documento estratégico. Então, se a gente olhar lá dentro do nosso PDI, ele nos dá o rumo de que nós queremos fazer, como nós vamos chegar à sociedade, quais os resultados a gente busca, qual é o processo de decisão que a gente tem que tomar. E para que é necessário esse PDI, além da parte de gestão, para cumprir uma área legal? E aí, basicamente, é para credenciamento da universidade junto ao MEC, pré-credenciamento, autorização de cursos, credenciação de ensino à distância e autorização dos cursos fora da sede para a universidade. Então, se a gente não tiver um PDI bem estruturado, que atenda isso aí, a universidade não é credenciada, os cursos não são credenciados e não teria condições, inclusive, até de ofertar cursos nesse sentido. Próxima. Dentro da universidade, da universidade tem um mapa estratégico que a gente definiu, tem a missão, desenvolver e socializar o conhecimento, formando profissionais qualificados para a transformação da sociedade, o crescimento sustentável do país. E a nossa visão de longo prazo seria, de longo prazo, 2024, ser uma instituição reconhecida nacional e internacionalmente, por sua excelência no ensino, pesquisa, extensão e inovação. É o caminhar que a gente está buscando. Entrar nesse processo, entrar nas estatísticas hoje, nos indicadores dos rankings, e ser reconhecida. Nós temos hoje cursos de pós-graduação com nota 6, cursos de graduação já com nota conceito 5, então é buscar ser reconhecida nacional e internacionalmente. Coisas que a gente, com bom planejamento desses últimos anos, a gente está conseguindo, junto com toda a universidade, galgar essa posição nesse momento. Os objetivos estratégicos que a gente definiu para o PDI são 6, bem enxuto, bem conciso dentro do processo. 1, aprimorar o ensino de graduação e pós-graduação. 2, integrar a universidade e a sociedade por meio da extensão, cultura, esporte e comunicação socioeconômica. Promover o desenvolvimento estudantil em um ambiente inclusivo. Qualificar e internacionalizar a pesquisa científica, o desenvolvimento técnico, o empreendedorismo e a inovação. 5, consolidar as práticas de gestão de governança, de compliance e de sustentabilidade. E o 6º, fortalecer o desenvolvimento pessoal em ambiente acolhedor. Se a gente olhar esses nossos objetivos traçados aí dentro do conjunto do nosso mapa estratégico da universidade, ele abarca todos os segmentos da universidade, ele tem relação interna e externa com a sociedade, ele tem um monte de coisas que a gente tem condições de alocar e aglomerar dentro do processo. E com base todo esse mapa estratégico e nossas ações, elas são respaldadas, elas têm que ter uma sequência de valores que a gente preza dentro do contexto da universidade. Esses valores são a ética, o respeito, a transparência, efetividade, interdisciplinaridade, profissionalismo, sustentabilidade e interdependência. Ok, isso aqui está publicado, vocês têm lá o PDI na página pdi.ufms.br, tem todo o documento nele no contexto. Próximo. Só esqueci de falar, dentro desse conjunto de metas anteriormente citadas, de objetivos, há metas e indicadores estacionais para cada um daqueles objetivos. Então, num total de 39 metas que a gente definiu para a universidade acompanhar como sendo estratégicas. Tá? O que é o PDU? O conceito do PDU que a gente deu aí, o Plano de Desenvolvimento da Unidade,
é o resultado do processo de planejamento das unidades administrativas em estreito alinhamento com o PDI da UFMS. Então, essa ligação entre o PDI é fundamental para a gente ter harmonia de ações dentro da universidade. E por que o PDU é necessário? Melhorar a comunicação interna e externa, aumentar a capacidade gerencial para tomada de decisão, promover uma consciência coletiva a respeito da missão da unidade, proporcionar uma visão de conjunto e maior delegação, melhorar o desempenho em nível organizacional e pessoal. Esse, entre outras coisas que a gente poderia citar dentro do PDI, como estratégicas dentro do processo, e o que leva o PDU, por essas razões, é fundamental dentro do processo. Ok? Próximo. Os eixos que a gente vai trabalhar nos PDUs das UACs são 5 eixos. Cada unidade vai ter que elaborar a caracterização da UAC, como é que ela é. Já tem nas competências uma pequena caracterização, no caso vocês podem complementar. A estrutura organizacional da UAC, o quadro de pessoal, detalhando depois o que. Já tem um modelo, inclusive, que a gente deixou dentro do sistema para vocês terem dentro do processo. Principais processos sob sua responsabilidade, e aqui a gente gostaria que vocês colocassem os principais fluxos que vocês identificaram já dentro de vocês, que cada no processo tem condições de visualizar quais as principais ações que se desenvolvem em cada uma das unidades, e se vocês puderem colocar o fluxo já no Visage, dentro do processo para o pessoal conhecer, ou se não citarem dentro da própria estrutura. E o próprio planejamento tático operacional, que a gente vai começar a entrar agora, que vai ser elaborado via sistema. Ok, Marcelo? Vamos? Bom, eu queria dar uma pequena revisada aqui em relação... Você conhece a visão da UFMS? Eu acho que aqui deu um problema, mas tudo bem. Aqui a gente quis mostrar a UFMS, a visão da ser reconhecida por sua unicidade e qualidade na prestação de serviços educacionais, sociais e tecnológicos. Visão da UFMS. O que a UAC está fazendo para contribuir com o cumprimento da visão da UFMS? Aí tem a visão da UAC. A UAC tem uma visão definida? Caso tenha, ela projeta os objetivos da UAC. O que você sabe? A UAC é a unidade nacional. Aonde queremos chegar? Conhecendo as finalidades da UAC, é preciso estabelecer com clareza onde se pretende chegar dentro da UAC. Então, para que nós temos uma proreitoria do planejamento? Para que serve? O que ela faz, o que ela pretende fazer dentro do processo? E quais são os desafios que ela tem? Conhecer os objetivos da UAC, é preciso identificar os obstáculos que prejudicam o alcance desses desafios. E nesse sentido, a gente coloca a questão qual deve ser a visão da UAC. Tá? O que nós queremos ser daqui a 2 anos dentro de uma proreitoria? Ou, se a gente não tem uma missão, se a gente não tem uma visão que a gente quer alcançar lá na frente, não há sentido de a gente, muitas vezes, não temos nada, não tem finalidade, não tem um foco, não tem um objetivo a traçar. A necessidade de existir essa unidade dentro da universidade, a gente começa a pensar sobre a ótica até da reestruturação de algumas unidades. Então, tem que deixar bem claro o que a gente quer, onde que a gente quer, qual a importância da unidade no contexto para atingir essa nossa visão da universidade. E a própria visão da UAC vai ter que contribuir para chegar nisso. Ok, Marcelo, próximo.
Para mim está cortando um pouco, mas tá bom. Como a gente vai trabalhar, então, o planejamento integrado, o PDI, contextualizando o PDU? Você tem, de um lado, o PDI como nível estratégico. Do outro lado, um PDU, nível tático e operacional. Na universidade, o planejamento estratégico é o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI 2020-2024. Se a gente analisar, dá um objetivo aqui embaixo. A gente deu, dentro de um plano, nós temos um objetivo: consolidar as práticas de gestão, de governança, de compliance e de sustentabilidade. Esse é um exemplo da Ploplan, que a gente está colocando lá dentro. Então, na universidade, a gente tem um objetivo para todas as áreas, consolidar as práticas de gestão, de governança, de compliance e de sustentabilidade, e tem uma meta lá estabelecida: taxa de execução de restos a pagar. Aí é X% que a gente vai trabalhar a cada ano. Dentro do tático operacional na Proplan, que é o PDU da Proplan, tem uma meta, ou a gente propôs, está sugerindo, ou como exemplo, exemplificando uma meta: taxa de execução de restos a pagar de custeio. A gente colocou um exemplo lá de uma meta do PDU da Proplan, seria a taxa de execução de restos a pagar de custeio. E a operacional, o que a gente vai fazer para atingir as taxas que a gente vai estabelecer? Realizar cobranças, unidades da UFIS, para viabilizar junto aos fornecedores a entrega dos produtos empenhados e foram inscritos em restos a pagar como custeio. Seria a nossa ação específica. Então, para que nós queremos isso? Vamos falar sobre o ponto bem prático. Nós temos hoje um grande volume de restos a pagar dentro da universidade. O produto não está chegando a unidades, são adquiridos e não estão chegando à parte finalística na universidade. Tá? A gente empenha lá em novembro, fica restos a pagar, o fornecedor da entrega e fica um X tempo lá dentro até chegar ao que a gente quer dentro da universidade, que é os produtos ou serviços estarem à disposição das unidades. A Proplan tem que se preocupar em melhorar isso aí. Então, é uma obrigação dela, dentro das competências, dentro do processo, tentar reduzir ou concretizar ou diminuir essa quantidade de restos a pagar. Por quê? Não é só pelo fato de estar lá e o dinheiro ainda não está, poder até perder. É para a gente colocar os equipamentos, os bens e os serviços à disposição da comunidade final. E a gente precisa, primeiro ponto, seria o mais importante dentro desse processo, é isso aí. Quanto mais rápido a gente diminuir esse resto a pagar, mais produtos e serviços estão à disposição das unidades. Segundo ponto, a gente, nesse contexto, evita, se a gente consegue reduzir essa taxa de execução de restos a pagar, seja de custeio de capital, a gente consegue comprometer o recurso já, e não tem o perigo de perder esse dinheiro em outras circunstâncias. Então, o que nós vamos fazer para diminuir esse volume? A gente deu uma ideia aqui, porque já está concretizada, né, no caso, que já tem restos a pagar. Então, a gente vai cobrar fornecedores, cobrar as unidades para que acompanhem seus fornecedores, que entreguem. Mas tem todo, se a gente quer diminuir a taxa de restos a pagar, procedimentos anteriores têm que ser tomados. Tem que ser antecipado empenho, uma série de outras ações que dá para melhorar todo esse processo, de reduzir no contexto. Então, nessa ótica que a gente quer que cada unidade trabalhe. Então, vinculado a uma meta do PDI, a gente vai ter uma meta do planejamento tático e uma ação operacional. Se, caso, eu tenho metas dentro da minha unidade que não estão bem claras dentro de uma meta do PDI, que as unidades vão alinhar essa sua meta operacional a objetivo estratégico. Tá? Então, por exemplo, no caso de contratos, eu vou falar, não tenho contratos dentro da gestão de contratos dentro como meta do planejamento estratégico. Porque a gente já colocou nos anos anteriores e a gente não conseguia reduzir.
Só que é uma meta operacional muito importante dentro da PROAD. Ela é, então, mas ele pode amarrar dentro do consolidar práticas de gestão, é uma prática de gestão, de governança e de compliance de sustentabilidade. Ele vai desenvolver ações lá dentro, então ela vai acompanhar os contratos, aí vai ter ações. O que eu vou fazer? Acompanhar para ver se está crescendo, diminuindo o valor, se estão pagando no tempo certo, uma série de ações que ele pode desenvolver dentro desse processo. São 2 exemplos que eu estou citando aqui dentro. Depois, se você tiver dúvida, a gente tira. Próxima, Marcelo. Como é que se tira? Aqui a gente tirou uma... Pode deixar aí. A gente já dentro... Esse é o modelo que vai sair dentro do sistema. A gente colocou exatamente os modelos que você tinha. Vocês têm aqui em cima a meta de inscrição, os anos, os indicadores, o cálculo e quem são os gestores. Para cada um de vocês que tem a senha do PDU, ele vai abrir já especificamente as metas que vocês têm lá dentro. No caso, a PROAD que a gente já buscou, já conforme o gestor da unidade aqui do lado. Então, a PROPLAN está lá, taxa de execução de restos a pagar, exemplo que eu dei. Ela colocou uma meta lá, taxa de execução de restos, como a gente está colocando como uma exemplificação aqui, bem claro em cima, exemplo. A gente colocou no PDU, taxa de execução de restos a pagar de curto prazo. O quanto que a gente vai atingindo ano a ano e o indicador como é que é medido. E um segundo seria uma taxa de execução de restos a pagar investimento. Então, você vê que você pode ter N metas do PDU dentro de cada ação. Você pode dividir isso aí em um monte de outras ações. Analise quais são as ações que vão fazer resultados, quais as metas que vão dar resultados para atingir a meta do PDI ou o objetivo do PDI. Então, não adianta, vou colocar 1001 coisa, porque depois nós vamos acompanhar isso para ver se a unidade está fazendo, vai ter todo um processo, vai ter um sistema que vai acompanhar, que a gente já está usando nas unidades da administração setorial, que a gente vai usar dentro da administração. Então, semestralmente, a princípio, no início, nós vamos fazer 2 vezes ao ano, semestralmente, a gente vai acompanhar cada uma dessas metas 2 vezes, e futuramente, daqui a uns anos, vai ser mensalmente, até para o leitor ter condições de saber o que está andando dentro de cada uma das metas dentro do processo. Então, isso aí a gente tem condições até de fazer mensalmente no futuro. Então, nesse primeiro ano, enquanto a gente está caminhando, a gente vai fazer 2 vezes ao ano, provavelmente em agosto e em dezembro, e a gente ter o acompanhamento e avaliação. O que está acontecendo, quais as metas que foram andando, não andando, etc. Então, está aí os exemplos, 2 exemplos, está bem claro, mas vamos adiante. Próximo, Marcelo. E aqui é onde vai ser processado todo o trabalho da parte tática operacional. Você tem nessa página sistemas do UFMS. Se você entrar no pdi.ufms.br, você vai abrir lá o sistema PDU, e o sistema PDU vai aparecer todas essas unidades. Tem um guia de cadastro de metas, tem relatórios, ainda nós vamos colocar, tem um monte de modelos e um monte de outras atividades que a gente já, inclusive, já deu uma alterada nesse processo dentro da universidade. Então, já tem mais desdobramento de links aí dentro. Vocês entrando com o seu passaporte, pode passar a próxima, Marcelo? Acho que... tá. Se entrar no passaporte de vocês dentro da universidade, vocês vão entrar naquele sistema. Volta, desculpa, não tinha visto. Que vocês vão, no caso das unidades de administração central, você vem aqui cadastrar meta, ver, e vai abrir exatamente a próxima tela que vocês vão ter na frente. Então, no caso, aqui de novo volta a parte da PROPLAN, ela definiu dentro da PROPLAN, no PDI,
tem 2 metas para o plano, 2 ou mais, agora a gente colocou 2 aqui no caso, dentro da consolidar as práticas de gestão, de governança, de compliance e de sustentabilidade. Aí tem a taxa de implementação dos processos de risco, taxa de infraestrutura, e tem aquele exemplo que eu dei, a parte dos restos a pagar. Cada meta, no verde aqui, eu não tenho como mostrar, mas dá para a gente seguir, mas tem um vídeo que explica passo a passo cada um. Você clicando lá no cadastramento de meta, ele vai puxar a meta, a perspectiva acadêmica, objetivo, na realidade está equivocado lá, na realidade é a perspectiva administrativa lá em cima, a gente viu agora, estou vendo agora. Objetivo simples, consolidar as práticas de gestão de governança de compliance, taxa de implementação de processos de risco, etc. O indicador, a fórmula e os percentuais que a gente atinge ano a ano. Isso já vai vir automaticamente, que é do PDI. Aí, dentro da ProPlan, no caso, ela tem essa unidade de consolidar as práticas de gestão, taxa de implementação de processos de risco. Ela vai colocar a meta dela aí dentro, ela vai começar as metas. Eu não quero vincular isso aqui, eu quero vincular em outra meta do PDI. Há a possibilidade, você clica, vai lá e escolhe qual é a meta que você enquadra dentro do PDI. Tem uma série de valores, de dados dentro. O vídeo detalhado, não sei se vocês olharam, ele apresenta claramente, passo a passo, de como fazer dentro do processo. E aqui, por exemplo, tem a meta do PDI. Lançou a meta, analisa o indicador, se é esse, se você quer alterar o indicador, se quiser, seleciona valores por ano, coloca ano, tipo de indicador, seleciona ano a ano. Passo a passo, eu quero atingir uma meta de 2%, 3%, 10%, mas lançando dentro dos anos, e etc. Eu só vou ter essa ação no primeiro ano, nos demais anos eu não quero essa ação. Coloca traço, coloca 0, não há impedimento nesse mas fecha eles são campos obrigatórios. No caso, você colocaria o ano que você vai ter que querer a meta, ou todos os anos subsequentes, ou tracinho, ou 0 no caso. Próxima, Marção. Da meta, nós vamos para a ação. A ação, clica sempre, tem sempre os maisinhos, lá em cima, nos verdes, tem ação. Que ação eu vou desencadear para atingir aquela meta que eu defini? O que eu preciso fazer? No caso, porque eu citei lá dos riscos, que a gente colocou lá, diminuir os riscos, desculpa, não foi no caso da ProPlan, que eu coloquei dos restos a pagar, no caso dos custeios, quais as ações que eu vou colocar lá? Cobrar fornecedores e etc. E vai colocar aí dentro. Quantas vezes eu vou cobrar fornecedores? 2 vezes ao ano. Então, você define, eu vou cobrar fornecedores 2 vezes, 3 vezes, etc. A quantidade de vezes que é a ação aqui dentro. O que eu vou fazer? Essa ação vai vir lá dentro. Tá. Tem algum risco? Aí a gente é obrigado por risco, pelo menos um obrigatório. Tem um risco de essa ação não ser realizada? Eu planejei um seminário com todos os fornecedores. Só que eu não tenho dinheiro, não tenho web. Então, é o risco que eu tenho. Então, qual é o risco? Não acontecer o seminário, no caso. Qual é o controle desse risco? Esse risco tem um sistema de controle? Se não tiver como fazer, tem outros meios? Como vou mitigar esse risco? Tá? Já estão começando a entrar um pouquinho na parte do risco que vocês já vão começar a trabalhar. Então, para cada ação, você já vai começar a pensar na base. Eu tenho um evento, essa ação pode acontecer? Não acontece. Se acontecer, tem o risco de não acontecer? De dar errado? O que eu faço para mitigar isso aí? Então, já começa a pensar sobre essa ótica. Gente, colocar coisas práticas, as ações práticas que realmente impactam dentro da meta.
Se colocar qualquer coisa, depois vai ter que ficar acompanhando qualquer coisa durante todo o processo que a gente vai dar lá dentro. Então, tem que pensar claramente o que a gente vai colocar dentro do impacto. O que impacta o atingimento da minha meta? É isso, isso e isso. Tanto na meta como nas ações. Se colocar coisas, eu vou colocar uma ação e etc., vai depender disso, ou de recursos, etc., depois nós vamos ter que acompanhar isso aí. Próximo aí, Marcelo. Estou quase concluindo aqui. Como é que a gente vai fazer a gestão do PDU? Implementar, monitorar, avaliar, ajustar e comunicar. Isso aí a gente pretende fazer, basicamente, durante todo o processo. 2 vezes o acompanhamento, a gente vai monitorar, vai acompanhar, ver como é que está sendo a execução, tanto na elaboração como na implantação, e a gente se coloca à disposição agora, pode tirar a apresentação, mas não sei, e vou deixar aí para o pessoal para tirar dúvidas que tiverem dentro do processo. O sistema é muito simples, vocês viram lá, tem que entrar, testar e fazer. Outra coisa dentro do processo, a gente cadastrou cada unidade da administração central, os pró-reitores, os agentes, os chefes das áreas e os coordenadores. Caso vocês queiram complementar, montar comissões, o grupo de trabalho, incluir outras pessoas, e tem que encaminhar para a gente o nome e o passaporte delas para a gente ver dentro de cada proreitoria. Então, a gente fica à disposição para dúvidas, o que for necessário nesse momento. A orientação. Lembrando que... A orientação é: vejam os vídeos e o material de apoio. É isso, Homero. O que eu ia colocar é que tem vídeos explicativos para todas as etapas, as fases desse processo. Foi gravado um vídeo mostrando exatamente o passo a passo de como fazer, de como cadastrar. É bastante simples, bastante simples. Bom, nos colocamos à disposição, né, Homero, para dúvidas. Homero, eu entrei no sistema e andei olhando alguma coisa lá. E assim, aí tem unidades de administração central e unidades de administração setorial. Okay. Quer dizer, os vídeos da setorial valem para a central e vice-versa. Não. Porque na hora que eu entro para a unidade central, na realidade eu caio nos vídeos da setorial. E aí eu falei, mas será que são os mesmos? Não, são vídeos específicos. É que você tinha acesso a 2, você tem que ir lá em cima, tem uma tarja que aparece a unidade de administração setorial ou trocar, vice-versa. Aí troca, ele altera. Os vídeos são diferenciados. Marcelo, você quer explicar alguma coisa, Marcelo? São específicos. Homero, Pois não. eu só queria primeiro eu queria dar os parabéns, vocês fizeram um trabalho enorme, eu também entrei no sistema, dei uma olhada, parabéns, de fato tem muita coisa aí, não deu tempo de olhar tudo ainda, eu comecei a olhar os vídeos, eu só não peguei aqui, é a data. Qual é a data mesmo que eu perdi em algum momento esse negócio? Qual é a data que a gente a data final que a gente tem que encaminhar tudo?
Nós planejamos e no e-mail encaminhamos até dia 15 de outubro. A princípio, seria essa data que a gente estipulou, em função até de uma série de razões, a gente achou prudente adotar essa data, tanto nas unidades de administração setorial como nas unidades de administração central. Isso não impede da gente ter 1, 2, 3 dias a mais, é conversável. Mas a gente gostaria que já tivesse todo esse processo andando e a gente se coloca à disposição para ajudar. A gente está ajudando muito as unidades da administração setorial, só que eles já têm toda uma bagagem maior que vocês. Na realidade, eles já fizeram, então eles estão mais tranquilos nesse contexto, porque eles já tiveram uma experiência anterior, que já desenvolveram o trabalho, agora estão fazendo o realinhamento e a reposição de metas, a reprogramação de metas e ações. Então, eles estão mais tranquilos. As unidades de administração central é o primeiro passo, e a gente coloca toda a nossa equipe da CPI para o plano, de Homero, Jean, Rogers, Marcelo, no que for possível. Se tiver dúvidas, encaminha por e-mail, a gente tira, a gente coloca. A gente abriu, inclusive, depois eu vou ter que conversar com o Marcelo nesse sentido, os pró-reitores, ele tinha acesso à consulta tanto das unidades setoriais como da administração, até para ele dar um link, dar uma olhada no que tinha sido proposto lá dentro dos anos anteriores. Não tem basicamente ainda do 2020 a 24 das UAS, mas tem um caminho, ele já tinha até 2021, que eles estão trabalhando em cima disso aí. E lá tem condições de sair relatórios, inclusive para a reitoria de pós-graduação nas áreas, o que as UAS estão fazendo, dá para vocês terem uma base até para direcionar as ações das pró-reitorias que trabalham com essa parte finalística. Então, elas têm condições de pegar esses dados e olhar. Depois eu vou ver com o Marcelo se ele consegue disponibilizar as metas que já estão lá dentro para os pró-reitores, e a gente deixa à disposição da parte finalística. Que lá eles colocam basicamente algumas coisas que vocês vão ter que trabalhar em cima ou tentar dar um direcionamento em função disso. Porque eles já colocam, por exemplo, a implantação de alguns cursos, consolidação de outros, uma série de coisas que vocês vão ter que trabalhar no contexto de pró-reitoria como gestora dessas unidades. Obrigado. Eu só quero dizer que a Cláudia não olhou. Eu vi o semblante da Cláudia aqui quando você falou 15 de outubro, aí eu posso dar mais uns 3 dias. Ela não gostou muito, não, hein, governo? Você vai ter que resolver um problema interno aí. Um abraço. Brincadeira, hein, Cláudia? Homero, o professor Rui, todos esses vídeos que são colocados no ar são testados, vistos por todos, testados, eu inclusive olho cada um. Mas se tiver alguma dificuldade, algum problema, avisa para que a gente possa talvez melhorar a colocação deles ou reorganizar. Porque eu vi todos os vídeos e a gente, como está lidando com esse assunto diariamente, né, constantemente, fica muito fácil para a gente entender. Mas se você tiver algum problema, nos indica para que a gente possa reorganizar melhor, ok? O Marcel acertou aí. Na realidade, eu estava entrando com outro perfil, eu não estava vendo o perfil como da unidade central. Eu tive que clicar e mudar o perfil em cima na barrinha verde, como o Marcel falou. Aí agora eu vi. Os pró-reitores e acho que algumas coordenações a gente abriu essa possibilidade. Se alguém quiser essa possibilidade de consulta para as UAS, também nos solicita, não tem problema não, a gente abre 2 perfis para o reitor, para os coordenadores, para ter acesso às informações. Acho que é muito importante ter essa análise e vamos ver se a gente consegue fazer que nem a gente fez por exemplo, nas unidades de administração setorial, um exemplo, eles já têm o relatório do que fizeram anterior e já projetado para eles complementarem. Então, ele já tem a gente conseguiu deixar relatórios visuais lá para cada uma das pró-reitorias. Não está consolidado lá, a gente fez por unidades de administração central, tipo, cada campus, cada UAS.
mas vamos ver se a gente poderia até fazer puxar por objetivo. Vou conversar com o Marcelo se a gente coloca à disposição para vocês, tipo, a meta lá, consolidar a graduação, não sei o que, dentro do objetivo. Quais que são? Para passar para a Prograde, para a PROP, nesse sentido, de tudo que já colocaram até pelo menos 2021, para vocês terem em mãos. Se a gente conseguir fazer isso aí, a gente vai disponibilizar no início da semana, né, Marcelo? Se der, fazer esse trabalho. A gente vai colocar para vocês isso aí. Agora, só não vai ser hoje. Vai demorar uns dias aí que a gente está um monte de atividades nesses dias aí atendendo, mas a gente vai colocar para facilitar esse processo. Eu devia ter pensado, mas a gente acabou pensando de ter isso aí. Como os proretores têm acesso, a gente acabou não consolidando todos os campos no único documento. Aí talvez facilite um pouco. Romero, só mais uma pergunta. Nós tínhamos feito lembra que a gente fez uma reunião, que a gente fez uma matriz SWOT, uma matriz fofa lá, aí dela derivou os indicadores para o PDI, aí vários daqueles a gente falou, não, você vai guardar isso aí para o PDU, correto? PDU. Certo. Só que a gente vai abandonar aquilo, porque na realidade, pelo que eu entendo agora no sistema, a gente tem que vincular aquilo que vem em termos de meta estratégica, que já está do PDI. Eu não vou relacionar, porque algumas daquelas foram abandonadas. Foram abandonadas e não está vinculado ao PDI, entendeu? Não, professor. Deixa eu deixar claro. Tem algumas metas estratégicas que a gente adotou lá dentro. Por isso que eu falei na hora que estava apresentando. Você vai ter metas tático-operacionais que vocês adotaram que podem ser vinculadas ao objetivo. Então, aí que é fundamental o cadastramento. Tem um campo específico que dá para você cadastrar, às vezes na meta, você cadastrar no objetivo. Tanto é que eu dei um exemplo para vocês aí dos contratos de água, luz, telefone, etc., que não tem uma meta específica dentro do PDI, mas está dentro do objetivo de gestão, compliance e governança. Então, não... Só se você achar que não deve. Aí é uma questão de gestão sua, de ter ou não ter, de colocar ou não colocar aquela meta. Agora, se for estratégia, tática operacional para Prograde ter essa meta, se não tem como lançar na meta do PDI, você pode vincular ao objetivo estratégico da universidade. Nada se abandona, não. Todo aquele trabalho é fruto que a gente colocou. Só que a vinculação pode ser diferenciada. Tem como fazer isso aí, o sistema explica, o Marcelo colocou um vídeo explicando como lançar metas nos objetivos. Está claro? Não ficou claro, professor? Ficou. Quer dizer, eu acho que agora eu tenho que assistir o vídeo. Claro não está não, né? Vamos lá. Depois eu acho que assistir os vídeos, aí a gente vai reunir e vai tentar resolver a coisa. Por enquanto ainda está nebuloso. Está nebuloso, mas a gente vai arrumar. Faz parte do processo. Mas, professor Rui, para cada meta que está no PDI, a PROAD, no caso, a Prograde, no caso, vai verificar qual ação ela vai desenvolver para alcançar aquela meta, ou para ajudar a alcançar aquela meta. Pode ser que, como nós fizemos as metas bem mais amplas, pode ser que exatamente aquele detalhe, daquela forma, não esteja lá. Mas ela está vinculada a um objetivo estratégico, e aí fica muito mais fácil, porque são 6 grandes objetivos, nós chegamos aí a quase 40 metas, né? Mas pode ser que alguma situação mais específica que você tem como ação para desenvolver e para chegar ao alcance das metas dos indicadores estipulados no PDI, não esteja claramente identificado. Então, você vinculou o objetivo. É aquilo que o Homero estava falando. Se você buscar no eixo da gestão, você não vai achar nada especificamente. Melhorar os contratos, ampliar contrato, rever contrato, nada disso. Mas essa ação, contrato, está muito vinculada, essa atividade de contrato está muito vinculada à gestão. Então, a gente vincula diretamente ao objetivo estratégico. A mesma coisa para PROAD, para Prograde, para todas as outras pró-reitorias.
E isso tá fácil, quando você entra lá no sistema, fica bem fácil. Mas depois você vai entrando, ou alguém, a tua equipe, você vai conseguir identificar fácil. O que vocês têm que sentar, discutir e imaginar como alcançar esses objetivos, como reduzir a taxa de evasão, como aumentar o aluno na universidade. Depois disso pronto, colocar lá no sistema, aí é fácil. É mais ou menos fácil, professor. Dulce, eu só quero complementar o Marcelo falando. O meu vídeo está ruim, tá? É que algumas metas realmente no processo de PDI elas acabam ficando de fora, né? E isso é natural para você ter uma boa governança. Então, quando o Rui coloca que tem coisa que não encaixa, tem coisa que nós vamos ter que... algumas eu acho que são só realmente desdobramentos do PDI e não vai ser problema. Agora, outras, até essas ligadas à curricularização da extensão e tal, elas vão ter que se alinhar transversalmente ao que está lá. E vai ser o que dá, eu acho. Só que só o exercício prático vai dar para a gente a medida do que é possível e do que não é. E eu acho que aí, quando alguma coisa realmente parecer impossível, nós vamos ter que sentar e conversar, né? E ver se a gente abandona, ou se eu que não estou enxergando a possibilidade. Então, Rui, eu estou com a mesma sensação sua, eu te ouvi falando, mas a gente vai ter que fazer primeiro, para depois ver se encaixa. Eu não vejo como a gente, a priori, aqui decidir isso. O primeiro passo, Marcelo, o primeiro passo para todo mundo é assistir o vídeo. Perde 5, 6 minutos, assiste esse vídeo com atenção, que ele vai te abre todas as possibilidades. Inclusive você mudar uma meta, prever uma meta sua do PDU para um outro objetivo. Então, o que você falou, a transversalidade, uma série de coisas aí dentro. Então, tem essa possibilidade, o vídeo está explicando, você pode alterar, inclusive, a meta, pode buscar o objetivo, está muito bem claro nesse sentido. Aí, se tiver alguma outra coisa que não se enquadre dentro do processo, a gente vai estudar como é que vai analisar. Isso não, exceções sempre vai ter. Então, aí a gente vai trabalhar da melhor forma possível que a gente vai ter dentro do processo. Eu sei que esse é o primeiro trabalho dentro das proreitorias nesse nível de detalhamento que a gente está fazendo. É bem complicado nesse primeiro contexto, mas é um grande processo de aprendizagem que a gente vai ter nesse primeiro ano. Aí o ano que vem, se achar que devemos realinhar todo o processo dentro da universidade, o que eu pus esse ano, eu queria fazer diferente, vamos que vamos. Fazer realinhamento. Tem que trazer, de realinhar, de rever, etc. Eu não sei se a Cláudia quer falar alguma coisa, né, desse processo também, que ela participou muito. Não, tudo certo, é que é novo, né, uma experiência nova, mas realmente é muito simples, é um pensar assim mais esquematizado e vai fluir tudo muito bem. Eu estou de acordo. Vou fazer a lição de casa aqui, depois a gente volta a falar então, tá bom? Isso. Oi, Homero, Gisele falando aqui. Eu estava no CEPAM em 2018 e eu participei da comissão que preencheu esse sistema, né, na época. E uma das dicas é que sempre é bom ter alguém da administração junto, né? Nós tínhamos uma professora lá da administração, que era presidente da comissão, e ela conseguiu conduzir muito bem. E uma outra coisa para deixar todo mundo tranquilo é dizer que esse grupo, né, o Homero, Cláudia, Dulce, eles estão sempre à disposição. Eu acho que o Homero não saía do telefone naquele período, né? Porque a gente estava, e agora, essa parte aqui. Então, assim, a gente não vai estar desamparado de forma alguma. E, de fato, depois de preencher a primeira, depois de preencher a segunda, o negócio vai automático. É bem tranquilo mesmo. Acho que o mais importante no primeiro momento é ter bem em mente essas metas lá do PDI e o que né? Quais são as metas que cada uma das nossas unidades precisa trabalhar de fato. Depois que essa é a parte mais difícil, depois que isso estiver determinado,
é uma questão de preencher os indicadores ao longo dos anos, o que a gente quer alcançar, né? E as ações a gente já sabe, a gente faz elas todos os dias, né? A gente só precisa esquematizá-las dentro daquelas metas, mas é bem bacana e o grupo é muito bom mesmo. E no final de contas, as unidades conseguindo fazer, né, administrativas, a gente também vai conseguir. Vai ser legal. Obrigado pela parte da nossa dedicação. Outra coisa, a gente colocou um modelo escrito da Proplan lá como um protótipo dentro dos downloads. Você tem uma série de informações aí dentro. Conforme a gente vai preparando as informações, a gente que vocês quiserem, a gente vai colocando dentro dos downloads para vocês terem acesso. Já tem uma série de documentos, de informações, a Cláudia já colocou, o Marcelo colocou lá para a gente dentro dos downloads. Vocês podem ficar à vontade também para ver esses materiais de apoio. Conforme for aparecendo outras coisas, a gente vai colocando e disponibilizando para vocês, principalmente a parte de indicadores, de taxas, uma série de coisas aí dentro que possa remeter a vocês a estimularem, a planejarem, a definirem metas mais objetivas, mais precisas dentro do processo. Para além do... Assim, eu sei que todos vocês estão com um tempo bastante... com muita atividade, mas se tiverem tempo... Foi colocado material de subsídio para que vocês possam ler, que vai fortalecer muito, ajudar muito na elaboração. Não só os vídeos, mas também material de apoio, que vocês podem pesquisar, podem ler. Tem material suficiente lá para ajudar também. Mais alguém? Senão a gente dá por encerrada, ou qualquer link, qualquer informação complementar, o que vocês quiserem, vocês mandam sempre no pdi.proplan@ufmsbr. Esse é o e-mail. Para a gente estou respondendo todo dia para a unidade, seja incluir novos servidores, seja tirar dúvidas, seja qualquer outra informação complementar, a gente se coloca à disposição. Eu não coloquei os telefones à disposição porque não ia parar de tocar, então eu preferi que fosse por escrito, mas se alguém, o Zap, etc., a gente atende, mas o telefone não especificamente. Casos excepcionais só a gente atenderia por telefone. Mas se colocar qualquer dúvida no pedido lá no PDI, a gente vai dar uma resposta por escrito. Eu basicamente estou dando 2, 3 respostas quase todo dia, atendendo e etc. Seja ela para inclusão de pessoas, seja ela para tirar dúvidas, para sugerir, até dúvidas, eu criei um curso e agora, ele estava na meta até 2020, eu criei, já atingi essa meta, o que eu faço? Aí a gente dá o que a pessoa quer, tenta, como se fala, falar o que você pretende, esse curso já está consolidado, quer consolidar, que ações você precisa desenvolver para fortalecer, para fazer esse curso andar dentro do processo, ele é novo, o que você precisa, no caso era de pós-graduação, mas nesse sentido também a gente orientou a unidade para que ela tome posição, nós não vamos impor nada dentro do processo. A gestão de cada unidade, de cada meta, é da cada UAS. O que a gente pode dar são orientações de melhor fazê-lo. Agora, o que vai ser, depois vai ser avaliado. Você, até o ano passado, fazia um trabalho tipo um contrato de gestão com o reitor. Ele vai analisar isso aqui, ele vai aprovar os planos de vocês, ele vai passar por ele vai aprovar, e se não tiver bom, ele vai mandar fazer. Tá? Então, é nesse sentido, você tem que estar alinhado com o que a universidade quer, que a gestão da universidade quer atingir os objetivos estratégicos do PDI. Ponto. Simples assim. Mais alguém? Homero. Oi.
Só um pouquinho. Só para registrar os parabéns aí pelo trabalho, a preocupação em colocar os vídeos, a preocupação em fazer a reunião. A gente sabe que não é fácil. A Dulce comentando aí que a agenda, todo mundo está apertado. Sim, está apertado. Mas, não obstante a agenda cheia, e com esse negócio de virtualidade, parece que dobrou o ritmo das coisas, né? Porque, em tese, fica tudo muito mais fácil. Você pode ir daqui para Brasília em questão de segundos e voltar, né? Só na virtualidade. Então, assim, essa preocupação em se colocar vídeos, em se reunir as pessoas, esclarecer, se colocar à disposição, só isso já é um motivo de um muito obrigado e parabéns, tá? Muito agradecido pelo suporte. Esse aí não tem preço. Pessoal, se vocês, quando estiverem fazendo reunião, se quiser fazer, se a gente estiver ainda em vídeo, trabalhando online, trabalhando em casa, remoto, se precisar criar um vídeo, tirar dúvidas dentro de uma pró-reitoria, uma unidade específica, é só agendar com a gente, não há impedimento da gente participar nesse sentido. Tá? A gente se coloca também nesse sentido à disposição. Basicamente vai ser tirar dúvidas, porque vocês vão apresentar, a gente vai tentar da melhor maneira possível fazer, mas a gente está à disposição. A única coisa que a gente pede é agendamento prévio, porque a gente tem algumas aulas nesse período, principalmente como eu sou estudante de mestrado, então eu tenho que conseguir meus horários em função disso também. Tá? Tem 2 dias da semana que eu não tenho condições à tarde de atendê-los nesses 2 dias, então seria segunda e sexta-feira à tarde sem condições de atendê-los, porque já está agendado o compromisso nesses 2 dias. Então, nos demais dias, se vocês quiserem fazer uma vídeo, de tirar dúvidas com as pró-reitorias, eu estou à disposição, Cláudia também, dentro do agendamento a gente pode dar suporte. Ok? Dulce, podemos encerrar então? Podemos sim. Obrigado a todos, Gisele, pelos elogios, Augusto, pelos elogios, a equipe realmente é muito dedicada. Claro, a gente tem também nossa necessidade de estar sempre aprimorando. Mas, assim, o que a gente gostaria mesmo é que o planejamento da universidade fosse também uma referência de um modelo de governança para a UFMS e para todas as instituições federais. Agradeço muito a todos, a presença de todos, e a equipe está à disposição, inclusive eu. Eu sei que a minha equipe é muito melhor do que eu nesse assunto, mas estamos à disposição para ajudar, para orientar, para o que precisar. O importante é que realmente todo o processo de planejamento esteja concluído e a gente possa, se tem dificuldades, realinhar futuramente. Isso é normal. Planejar, rever planejamento, isso faz parte do processo, tá? Eu só tenho a agradecer a todos vocês pela participação e pelo compromisso de todos vocês com a UFMS nesse processo de planejamento. Muito obrigada. Ok. Romero? Estou ok. Então, gente. Obrigado a todos. Estamos à disposição, Luiz. Obrigada. Se precisar, não há impedimento, ok? Damos um impedimento. Vamos por encerrado, então, a reunião de agora. Ok.